Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. É o primeiro vídeo falando sobre a carta, né? E a carta de Pero Vaz de Caminha, endereçado ao rei de Portugal, o Dom Manuel, no dia 1º de maio de 1500, é um documento histórico no qual ela é amparada pela grafia do português do século XVI, onde os críticos, ao fazerem um estudo, percebem que o escrivão Caminha era um homem letrado e tinha um zelo verdadeiro pela língua. O seu vocabulário é rico de detalhes e que foi se perdendo ao longo desses 520 anos. E a carta escreve e retrata dando nome às coisas temos assim um vislumbre do que se passou diante dos olhos de Caminha. E a partir da carta de Caminha, onde acontece o movimento escrito à mão no Brasil, dando esse movimento o nome de quinhentismo, que abrange a data de 1500 a 1601, não sendo uma escola literária, mas uma literatura informativa. E assim vemos que a carta foi um marco na história do Brasil. Alguns estudiosos consideram o primeiro documento da literatura brasileira, a Carta de Pero Vaz de Caminha, no qual pode ser utilizada como documento histórico valioso para se entender o processo de colonização do Brasil, as dificuldades em reconhecer o outro, ou seja, os índios que habitavam aqui, e é escrita traz de forma clara e objetiva, tentando descrever os primeiros habitantes. Um outro fato relevante é pelo fato da carta ser considerada a certidão do nascimento do Brasil, onde a carta trata sobre as virtudes da terra e dos índios, e a obra não foi escrita por brasileiros, mas por visitantes. O Brasil é o único país que entrou no curso da história por meio de uma obra literária. A história da carta de Pero Vaz de Caminha começa com uma carta dada a Pedro Álvares Cabral para fazer uma navegação, no qual recebe instruções, no qual é recomendado a desviar da rota e fazer o seguinte, conforme diz o texto do autor Redondo. Ele fala o seguinte: nesse documento minucioso, recomenda-se ao capitão Mor que se afaste da costa da África para encurtar a via, e que, a partir da ilha de Santiago, em Cabo Verde, deviam os navios fazer o seu caminho pelo sul, bordeando pelas bandas do sudoeste, e depois, na volta do mar, assim encaminharem ao Cabo da Boa Esperança, em leste franco. O autor Redondo ele esclarece que o regimento não fala claramente em abortar a terra dos papagaios, referência ao Brasil, mas estipula que ao deixar o Cabo Verde, faça a frota caminho pelo sul, bordeando pelas bandas. Assim nos mostra que a frota de Cabral estava bem emparelhada, partindo da Europa, no qual Cabral recebeu no dia 15 de fevereiro de 1500, com poderes revestidos, no qual deveria seguir viagem com o rumo que fora traçado por Vasco da Gama em suas viagens. O autor Redondo ele fala que nesse documento minucioso que se afaste da costa brasileira para encurtar a viagem e assim chegar na ilha de Santiago, Cabo Verde, e dali partir para o Brasil. A coroa portuguesa já sabia da existência das terras e por outros viajantes. Nessa viagem com Cabral estaria Duarte Pacheco, que foi no ano de 1498 que ele foi verificar os limites determinados pela divisória do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, sabendo da existência dessas terras. O autor Redondo ele fala aqui em seu texto que o fim ostensivo e o fim aparente da expedição de Cabral era ir à Índia, que o fim real, o fim verdadeiro era primeiro ir ao Brasil, dele tomar
posse oficial e em seguida fazer um rumo para o Cabo da Boa Esperança, em demanda da Índia, e acrescenta que na frota aonde ia também Duarte Pacheco, que tendo já estado no Brasil, saberia guiar Cabral com segurança a esse ponto de escalada forçada de viagem, de antemão indicado por Vasco da Gama. E assim, chegando ao Brasil, Cabral teria que abastecer-se de lenha e água, dando descanso à marinhagem e tomar posse oficial da terra dos papagaios para a coroa portuguesa. O autor Redondo ele também destaca que em relação a Pero Vaz de Caminha, no qual ele diz que o primeiro e grande historiador que o Brasil teve, ainda hoje o mais sincero e verídico, é Pero Vaz de Caminha, que narrou ao rei Dom Manuel, rei de Portugal, numa comovente e encantadora carta, onde a minucia com a simplicidade a história da travessia, da chegada e da permanência de Cabral na terra brasileira. Esta é uma primeira parte deste vídeo sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, e vamos ter o segundo vídeo. Até mais, pessoal!